com base na função fiscalizatória, que é própria do Poder Legislativo, a Câmara Municipal pode convocar os dirigentes das entidades da administração indireta do município, como as fundações municipais, autarquias municipais, para prestar esclarecimento sobre assunto previamente determinado. Esse é o tema do podcast de fundo dessa semana. O artigo 50 da Constituição Federal prevê expressamente que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou as suas respectivas comissões podem convocar os ministros de Estado e as demais autoridades subordinadas ao presidente da República para prestar esclarecimento sobre assuntos previamente determinados, relacionados com a condução de suas atribuições junto à administração pública federal. E é justamente com base nesse artigo 50 da Constituição Federal que se vislumbra um importante instrumento do exercício de função fiscalizatória por parte do Poder Legislativo em relação à administração pública direta, ou seja, em relação aos agentes que estão subordinados ao presidente da República e atuam nos órgãos da administração pública direta. E esse mesmo artigo 50 da Constituição Federal deve ser adotado como parâmetro para que as constituições estaduais, leis orgânicas dos municípios e do DF tragam previsões similares em relação às autoridades dos estados, municípios e DF, vinculadas hierarquicamente ao respectivo chefe do Poder Executivo, serem convocadas pela Assembleia Legislativa do Estado, pela Câmara Municipal ou pela Câmara Distrital para prestar esclarecimento sobre a condução de suas atribuições junto à administração pública direta. Recentemente, ao apreciar a questão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é contrário à Constituição estabelecer na Constituição Estadual, na lei orgânica do DF ou na lei orgânica do município, previsão de que o respectivo Poder Legislativo convocaria os dirigentes de entidades da administração indireta, como os diretores de autarquias, de fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista para prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo em questão sobre assunto previamente determinado, sob pena da ausência configurar crime de responsabilidade. Essa inconstitucionalidade teve dois fundamentos principais apontados para ser justificado. O primeiro deles é que o artigo 50 da Constituição Federal é categórico, é expresso ao estabelecer que apenas as autoridades que estão subordinadas ao presidente da República e, portanto, integram a administração pública direta poderão ser convocadas pelo Poder Legislativo. Isso impede que o legislador estadual, distrital, municipal amplie essa hipótese de convocação em relação a outras autoridades que não comportam um enquadramento junto à administração pública direta, o que inviabiliza a convocação de autoridades que ocupam postos, cargos, empregos e posições de destaque na administração pública indireta do ente federal, como os dirigentes de autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista. Outro ponto importante, que foi o segundo fundamento apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, é que o próprio artigo 50 da Constituição Federal determina que a ausência injustificada da autoridade subordinada ao presidente da República e que foi convocada a comparecer no Poder Legislativo e não comparece sem justificativa, importará em crime de responsabilidade. E o Estado, o DF, o município, ao prever a imputação de crime de responsabilidade a outras autoridades que não aquelas que integram a administração pública direta respectiva, estaria legislando sobre temas de competência legislativa privativa da União. Não pode, em outras palavras, o Estado, DF e município ampliar o rol de autoridades ou agentes públicos que podem ser condenados por crimes de responsabilidade, porque essa competência cabe apenas à União, com base no artigo 22, primeiro. Apenas a União legisla sobre crime de responsabilidade. Portanto, é inconstitucional qualquer previsão que consta em Constituição Estadual, lei orgânica de município ou lei orgânica do DF, no sentido de convocação por parte do respectivo Poder Legislativo das autoridades
e dirigentes alocados em postos, em cargos, em funções junto à administração pública indireta. Isso porque as autoridades que compõem a administração pública indireta não estão hierarquicamente subordinadas ao chefe do Poder Executivo do ente federado em questão. O Poder Executivo apenas realiza o chamado controle finalístico, a supervisão ministerial, a tutela ministerial. Não há controle hierárquico do chefe do Poder Executivo em relação aos dirigentes das respectivas entidades criadas para integrar a administração pública indireta do ente federado. Portanto, é inconstitucional a previsão em lei orgânica do município de que a Câmara Municipal ou suas respectivas comissões convocariam autoridades da administração pública indireta a prestar esclarecimentos sobre assuntos previamente determinados, porque a Constituição Federal, no artigo 50, admite apenas a convocação de autoridades que integram os quadros da administração pública direta junto ao Poder Legislativo para esclarecer sobre a condução de suas atribuições nos cargos inerentes à estrutura orgânica da administração pública direta a tempo. Eu espero que você tenha gostado do podcast Falando da Semana, um tema que envolve não só organização da administração pública, mas também organização dos poderes, e que, de certa medida, é importantíssimo para compreender a aplicação do princípio da separação dos poderes. Eu lembro que os nossos podcasts são publicações semanais. Na semana que vem tem mais um podcast para ser publicado aqui sobre um tema recente da jurisprudência brasileira, da legislação brasileira relacionada à atuação dos municípios do direito público. E para você ser notificado assim que um novo podcast é publicado, não deixe, se você ainda não fez isso, de ativar a notificação do nosso canal no YouTube ou no Spotify ou em outra plataforma de streaming digital em que os podcasts da Grifon são publicados. São publicações gratuitas, sempre atualizadas e com a qualidade que você já conhece da Grifon Brasil. Por fim, convido a todos para que conheçam os cursos de capacitação do EDGrifon. Você pode se matricular agora em diferentes cursos da Grifon Brasil, realizando atividades que são propostas e, ao final, ser certificado pela Grifon Brasil por ter completado o curso qualificado para atuar em assuntos relacionados à gestão pública, ao direito municipal e à atuação dos diferentes órgãos e entidades que compõem a administração pública brasileira. É isso. A gente volta na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Valeu.